aí, meu povo, eu sou Samuel, sou o senhor Laurindo. Hoje a senhora Laurindo não tá aí porque eu tô trabalhando. Mas na verdade esse vídeo é mais uma questão de uma palavra que eu senti no coração. E na verdade Deus ficou botando na minha cabeça até eu chegar aqui e poder falar pra vocês. Essa semana aconteceu uma coisa assim bem engraçada. Eu sempre coloco a minha filha pra orar antes de dormir. E contou uma historinha e a gente ora. Daí esse dia eu cheguei pra ela assim, hoje é tu que vai fazer a oração, pra Maísa. E eu simplesmente cheguei e soltei. Pedi pra ela falar que depois a gente ia acrescentar mais alguma coisa na oração. Enfim, vou deixar a oração inteira pra vocês ouvirem aí. E eu quero que vocês reflitam em cada palavra que ela falou. Eu sei que de vez em quando ela vai tropeçar em alguma palavra, mas preste atenção, é uma criança de 5 anos. E já voltei. Pode ir. Papai do céu, obrigado por mais um dia que o Senhor está. Jesus, muito obrigado por nosso corpo, muito obrigado por nosso corpo, né, papai? Nosso coração, né, papai? Que é a nossa comida, né, papai? Como a gente orou no neném, né? Comentar no neném. E obrigada pela nossa família, né, papai? Obrigada que eu te amo, Senhor, né? E obrigado tanto por minhas famílias, né? E obrigado muito, Senhor, porque eu te amo tanto, Senhor. Porque eu tenho vontade de tanto ir lá em casa com você. Porque eu tanto com saudade de você, Jesus. Por favor, me aguarda. Né, papai? Muita me aguarda, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Porque era caso que a gente nunca iria nem comida, né, papai? Na geladeira, né? E a gente estava tudo se comportando, obedecer nossa professora, né? Obedecer nossa professora, né? Portão, né? Careca. Aí, obrigada a tudo o Deus, por acaso, que deve, porque tanto com saudade de vocês, porque muito obrigada para minhas famílias, porque eu tava tanto com saudade, tudo, porque gente como a gente assim, por acaso a gente vai ser todo dia que a gente guarda nossa comidinha, né, papai? Então, galera, como vocês puderam ouvir aí, uma oração de uma criança, a própria voz mostra uma serenidade, pois muitas vezes a gente tenta buscar em tantas coisas. Mostra uma pureza, mostra alguém que não tá ali para se mostrar para ninguém, porque só tava eu e ela no quarto. Isso aí, esse áudio eu cheguei, numa brincadeira, eu cheguei e gravei pra mostrar pra Thalita, porque seria a primeira oração dela fazendo sozinha. E a Thalita já tava dormindo, que no outro dia ela ia acordar cedo. Enfim, botei o celular gravar no cantinho ali. Eu ia gravar vídeo, mas daí quando eu gravo vídeo ela se desconcentra, daí ela quer fazer brincadeira. E eu coloquei o celular pra gravar e deixei. Falei, vai lá, pode falar. E ela foi falando essas palavras tão puras assim, sabe? Eu mandei pra Thalita. Daí, do nada, essa semana eu cheguei, peguei ali o meu celular e voltei pra ouvir de novo. Ouvi, depois ouvi de novo. E daí me bateu na cabeça assim, me veio uma voz dentro de mim dizendo: essa é o tipo de crente que eu preciso. Uma criança mostra uma pureza. Não é à toa que Mateus 18 ele pede pra gente ser uma criança. Mateus 18 está escrito: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino do céu. 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança,
este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no nas profundezas do mar. Vocês conseguiram entender o profundo dessa palavra? Essa palavra fala tantas coisas assim que muitas vezes a gente deixa de lado. E que se a gente pudesse se comparar, se a gente não tivesse perdido essa inocência, se a gente não tivesse perdido esse... Porque parece que quanto mais a gente cresce, mais a gente tem orgulho, mais a gente deixa o orgulho bater e dizer assim, ninguém mais pisa em mim, ninguém é melhor do que eu, ninguém... A gente quer se achar superior em alguma coisa. Daí vem, olha o que a Maísa falou. Pai, abençoa minha família, abençoa meu corpo, abençoa meus colegas, nunca deixe faltar o pão. E uma das coisas que eu achei engraçado é que ela mostra a inocência dela, dizendo, eu não sei de tudo. Quando ela fala, abençoa meu corpinho, né papai? Abençoa a minha família, né papai? Abençoa meus colegas, né papai? Se a gente tivesse e voltasse a ter essa pureza que uma criança tem, o mundo não estaria da forma que está. Pois eu vejo que tipo, se a gente tivesse a dependência que uma criança tem com o pai, e que nós, como cristãos, tivesse essa dependência com Deus, antes de tomar qualquer atitude, antes de falar qualquer coisa, a gente perguntaria para Deus, né papai? A gente colocaria Deus na frente de tudo. A gente deixaria de errar em tantas coisas. Porque uma das coisas que a gente mais tem feito muitas vezes é fazer as coisas por impulso e depois colocar na mão de Deus e olha o que tu deixou acontecer. Gente, sinceramente, essa oração da minha filha, ela me deixou totalmente... Me mostrou que realmente a gente tem muito o que mudar. Me mostrou que a gente precisa muito voltar a ter um coração puro que nem uma criança. Voltar a perdoar, voltar a ter a sensibilidade de uma criança. Uma das coisas que eu acho que eu fico pensando assim é que uma das frases que é melhor ser feliz do que ter razão. E é verdade. Se parar para notar, às vezes um casamento, aí que vem a parte do casamento, que a gente sempre fala. Se a gente deixasse o orgulho, se a gente deixasse o nosso ego de lado e parasse para ouvir um pouco mais a nossa esposa, ou as esposas ouvir os maridos, acho que não teria tanta separação. Acho que não teria tanto divórcio. Se a gente tivesse um coração puro para perdoar do jeito que uma criança tem, às vezes a gente vai lá, disciplina uma criança e logo depois a gente passa uns 10, 15, 20 minutos e vamos lá e conversamos com ela como se nada tivesse acontecido. Essa criança, ela volta, ela sabe, ela reconhece o seu próprio erro, ela não quer retrucar, ela não quer tocar no passado de novo, ela não quer voltar ou responder para mostrar que ela é superior. Ela simplesmente reconhece os próprios erros e deixa para lá tudo que passou. Se a gente tivesse a pureza de uma criança, saber perdoar sem carregar a mágoa. Tem gente que acontece, deu uma discussão, ouvindo uma intriga, numa briga, falou uma palavra dura, carrega pro resto da vida. Eu te perdoo, mas eu não esqueço. Óbvio que não esquece, mas também não precisa ficar tocando toda a vida. Isso mostra também, essa oração da Maísa e esse versículo de Mateus, mostra pra gente como ter uma confiança de uma criança. Porque a gente está passando por tantas coisas nesses últimos tempos. É discussão, é política, é casamento, é religião, é tudo. É um toda a vida tentando mostrar que é melhor que o outro. Ou muitas vezes tem certos momentos que acontece, alguma prova acontece em cima da gente e a gente se apavora e quer gritar e não tenta parar e raciocinar. Daí volta, se a gente tivesse a confiança e a segurança que uma criança tem. Porque você pode estar passando dificuldade, passando fome. Uma criança, ela não vai chegar
o pai dizer assim, cadê minha comida? Ela não vai chegar assim, ó, te vira, vai trabalhar. Dá um jeito. Não, ela não vai falar. Ela simplesmente fica quieta e confia. Porque a pureza dela é confiar em ti. A pureza de uma criança, a confiança de uma criança, a segurança de uma criança num pai é tão grande que pode o mundo estar caindo, mas ela tem a confiança que o pai dela vai trazer coisas para casa, que não vai passar fome. Daí eu me lembro daquele versículo que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí é que volta a pureza de uma criança. Pode estar acontecendo muita coisa, mas ele sabe que o pai de um jeito ou do outro, ele vai trazer o pão de cada dia. Ele vai trazer o sustento. Ele vai trazer conforto. Ele vai trazer segurança. Olha como uma criança nos ensina. A criança nos ensina também a estar disposto a aprender. O que eu mais vejo e muitas vezes acontece na nossa própria vida também. E de uma forma ou outra a gente quer mostrar que é mais sábio do que os outros. Às vezes a gente nem quer escutar o que os outros têm a falar, mas às vezes a gente quer abrir a nossa boca e sair falando. Muitas vezes a gente não tem prova ou convicção das coisas que estão acontecendo, mas a gente, para tentar calar a pessoa que está discutindo com a gente fala mentira, a gente fala... Se a gente tivesse a pureza de uma criança, de querer aprender, de entender que nós sabemos de tudo, seria incrível a gente ter a disponibilidade e a gente teria mais sabedoria, aprender mais. A gente teria mais sabedoria se a gente parasse de querer falar e ouvisse mais. Tem um ditado não, uma verdade, que Deus é tão perfeito que ele colocou 2 orelhas e uma boca. O corpo humano já está mostrando que a gente tem que ouvir mais e falar menos. Ou seja, se a gente começar a parar de querer falar e prestar um pouco mais de atenção no que a gente ouve e ter discernimento no que a gente ouve, a gente voltaria a ter um pouco mais de pureza da criança. Não ser orgulhoso é outro ponto que uma criança nos ensina. Que você pode notar, uma criança ela nunca vai querer ser superior a outro alguém. Ela nunca vai querer ser superior a um pai. Ela sabe que tudo que um pai ou uma mãe falar, o pai e a mãe têm razão. Mesmo que não está de acordo com os pensamentos dela, ou com o agrado dela, ou com a opção dela. Mas a criança que é obediente, e ela reconhece que o pai e a mãe têm um entendimento maior, ou seja, ela não se torna orgulhosa. Ela reconhece que ela pode aprender um pouco mais. Ela deixa o orgulho de lado e vamos lá, aprendendo mais uma coisa. Aprende mais uma coisa. E a criança vai crescendo com todo o entendimento. Outra coisa que a criança ensina é ter gratidão. Você para notar a Maísa, na oração da Maísa que ela teve, ela só agradeceu. Ela agradeceu pela família, ela agradeceu pela comida da geladeira, né, papai? Agradeceu pelas professoras, ela agradeceu... Até ela fez uma brincadeirinha ali que, tipo, ela começou a rir sozinha depois. Mas... se a gente tivesse essa gratidão. Muitas vezes a gente para anotar a nossa própria oração. A gente começa a anotar e se parar... Se a gente parar e gravar, às vezes, uma oração que a gente faz, dependendo do momento que a gente está, a gente tem em torno de 70% a 80% da oração para pedir: Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero aquilo. Jesus faz tal coisa. Jesus faz tal coisa. Jesus faz outra coisa. Jesus faz isso. Jesus faz aquilo. Jesus. Sabe que Jesus veio na Terra para nos mostrar a servir e não pedir. Foi tão servo que ele lavou os pés dos próprios discípulos. Ele foi tão servo que ele veio ao mundo para trazer a cura. Ou seja, ele serviu a cura. Ele trouxe a cura para tantas pessoas. Ele trouxe a vida para Jairo. Se a gente pudesse agradecer um pouco mais. Se a gente soubesse reconhecer a soberania de Deus. Se a gente deixasse o nosso orgulho de lado e reconhecesse a soberania de Deus. Se a gente pudesse ter a pureza de uma criança. Se a gente pudesse reconhecer que muitas vezes estamos errados. Se muitas vezes a gente pudesse calar a nossa boca
e ouvir um pouco mais e reconhecer que talvez a pessoa que está no nosso lado tenha razão, que talvez muitas vezes é a gente que não está ouvindo. Ah, se a gente pudesse ter a pureza de uma criança, acho que muita coisa não estaria acontecendo. Eu queria deixar essa reflexão para vocês, e que vocês não se esqueçam de ter confiança e segurança no Pai. Ah, mas a gente está passando, não importa, Deus é maior. Esteja disposto a aprender, tanto com as pessoas como a palavra de Deus. Não seja orgulhoso, reconheça a soberania do Pai. Tenha a pureza de uma criança. Não traga para si o orgulho, porque o orgulho, se parar para notar, é um pecado silencioso. A gente deixa o nosso ego em alta e a gente deixa o nosso espírito embaixo. Que a gente saiba perdoar o próximo, assim como muitas pessoas têm nos perdoado, assim como Deus tem nos perdoado. Porque se você parar para notar, muitas vezes a gente erra, dobramos nossos joelhos, pedimos perdão, passa algum tempo depois, erra de novo, às vezes no mesmo pecado, às vezes não no mesmo pecado. Se a gente parar para notar, a gente erra todos os dias. Então, gente, para não deixar esse vídeo muito longo, como já tá, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Como uma criança pode ensinar a gente? Se vocês pararem para notar, um sorriso de uma criança nos traz força. Se você parar para notar, um abraço de uma criança, um beijo de uma criança, um carinho de uma criança, não traz força. Muitas vezes estamos fracos por falta de humildade, por falta de pureza, por falta de reconhecer que Deus é maior, por falta de segurança, de muitas vezes, em vez de a gente entregar as coisas nas mãos de Deus, a gente catar para nós mesmos e querer agir com as próprias mãos. Nunca se esqueça que Deus está no controle de tudo. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, não importa o que esteja acontecendo no seu trabalho, não importa o que esteja acontecendo na tua vida conjugal. Nunca se esqueça que colocando Deus na frente, tudo é possível. Ah, mas Samuel, meu casamento está acabando. Eu quero um dia contar a história do meu casamento, que quase se acabou. Mas quando eu deixei de ser orgulhoso, ouvi um pouco mais o que Deus tinha para mim, reconhecer os meus deveres de marido, boa parte dos meus problemas já se acabaram. Reconhecer os meus erros, boa parte dos meus problemas se acabaram. E reconhecer que Deus é a aliança do meu casamento, 100% dos meus problemas se acabaram. Daí foi a atitude. Eu corri atrás da minha esposa. Eu corri atrás do meu casamento. Eu corri atrás das promessas que eu fiz quando eu casei. De ser feliz na alegria, na doença. Com dinheiro, sem dinheiro. Vocês entenderam? Eu quero deixar essa mensagem para vocês. Foi um aprendizado que eu tive com Deus. E como é um vídeo nosso, eu quero que vocês, se vocês gostaram, curte. Se vocês reconhecem, se vocês se sentiram tocados, eu peço que vocês deixem alguma coisa no comentário. Se vocês conhecem alguém que esteja passando por algum problema e essa mensagem pode ajudar, compartilhe. Curte, compartilhe. Mais uma vez eu peço de todo o nosso coração é que se vocês se inscrevam no nosso canal. A gente faz esses vídeos com tanto carinho, às vezes para alegrar a vida de vocês, às vezes
para trazer ensinamentos. Hoje foi o primeiro vídeo que a gente trouxe uma palavra. Se vocês gostaram desse vídeo e vocês querem mais na frente, também peço que vocês deixem no comentário. Porque aquele negócio que eu sempre falei, se inscrever, compartilhar, curtir, não custa nada. Mas ganhar uma vida para Cristo não tem preço. Obrigado, gente. Tchau, tchau.